Eu sou a professora Tatiana e hoje nós vamos falar sobre podcast na educação. Vamos começar pelo histórico. Em 12 de fevereiro de 2004, o jornalista Ben Hammersley utiliza pela primeira vez o termo podcast em um artigo de sua autoria para o jornal britânico The Guardian, se referindo a programas gravados em áudio e disponibilizados na internet. Assim, podcast ou podcast, como a gente está acostumado aqui no Brasil, é uma palavra que vem do laço criado entre o iPod, que é o aparelho produzido pela Apple, que reproduz MP3, e broadcast, que é a transmissão de informação de um emissor para vários receptores, através de uma determinada mídia. Então, nós podemos defini-lo como sendo um programa de rádio personalizado, gravado nas extensões MP3, OGG ou até o MP4, que são formatos digitais que permitem armazenar arquivos de áudio em um espaço relativamente pequeno, podendo ser armazenados no computador e disponibilizados na internet. Resumindo, o que é um podcast? É um material entregue na forma de áudio que fica disponível para que o ouvinte escute quando quiser. Ele foi criado, então, no século XXI e é um meio com grande potencial de difusão de conteúdo e produção de conhecimento, que vai além da área da comunicação, envolvendo setores até como a arte e a educação. Então, ele traz facilidade de aquisição e consumo de conteúdo. E por que não utilizar essa ferramenta na educação? E é sobre isso que nós vamos falar. Os objetivos do podcast seria, então, estudar de uma forma mais lúdica e interativa, levar informações educando o público, trazer entretenimento criativo em formato de áudio, utilizando essa ferramenta com os nossos estudantes. Os programas, então, eles podem ou não ser apresentados ao vivo e o conteúdo é publicado sob demanda. Segundo os autores Coutinho e Botantuit Jr., existem algumas vantagens para a educação com a utilização dessa ferramenta do podcast na sala de aula e com os nossos alunos. Primeiro, há um maior interesse, porque é algo diferente, é uma ferramenta inovadora. Segundo, ele se adapta a diferentes ritmos de aprendizagem, porque ele pode ouvir quantas vezes forem necessárias. Há também uma aprendizagem dentro e fora da sala de aula. Existe uma interação entre o ato de falar e o ato de ouvir. Então, quando ele vai criar o seu podcast, ele pode, de repente, criar um texto. Então, ele vai ter uma preocupação para o bom texto. Ele vai ter que interpretar algo que ele está ouvindo. Ele vai ter que elaborar algo que ele está pensando em colocar no podcast. Então, ele vai ter o poder de síntese para resumir aquilo que ele quer falar. Então, são várias habilidades que ele vai mobilizar para a realização dessa atividade. É uma aprendizagem colaborativa também, porque se eles trabalharem em grupos, em equipes, cada um dá uma ideia, é muito rico. Agora vamos entender como produzir um podcast. Esse material foi retirado do e-book Um Guia para Produzir e Lançar um Podcast, de Jefferson Pérez e Eduardo Schmitz. Este é o e-book que nós utilizamos como referência da Escola do Podcast. Você pode encontrá-lo facilmente na internet. Nós adaptamos a educação, pois ele mostra o caminho para a criação, produção e lançamento de podcasts. Existem diversos fatores que devem ser levados em consideração antes de criar o seu podcast. Por exemplo, o objetivo deve estar bem definido, o público-alvo, quem você quer atingir, quais são os equipamentos que você precisa, quais são os aplicativos que serão necessários, qual é o tipo ou formato do podcast que você vai elaborar, com que frequência você vai soltar esses áudios, como é que você vai compartilhar, como você pode utilizar essa ferramenta com os alunos numa atividade,
no seu dia a dia. Em primeiro lugar, é necessário definir o objetivo do seu podcast. Muitas pessoas possuem um podcast como uma excelente ferramenta para se construir autoridade no assunto, engajar os seus clientes, no nosso caso, os estudantes, e proporcionar um conteúdo de qualidade. O assunto do seu podcast certamente é algo pelo qual você é apaixonado e possui conhecimento. Independente disso, o importante é definir o motivo pelo qual você deseja lançar um podcast, de modo que você se mantenha sempre motivado e focado ao longo do percurso para que as dificuldades não te impeçam de publicar os seus episódios. É importante também você ter claro na sua mente quem é o teu público-alvo, qual a idade dessas pessoas. Você pode até criar uma pessoa fictícia que represente o ouvinte ideal do seu podcast. Então, a linguagem deve estar adequada. E essa pessoa fictícia, ajuda a manter o seu programa focado no caminho certo, para que você seja capaz de criar um conteúdo realmente envolvente para esse público. E quais seriam os equipamentos necessários para se gravar um podcast? Primeiro, você precisa definir aonde você vai gravar, se é num celular ou se é através de um computador. Se você gravar a partir de um smartphone, é importante você ter um microfone no próprio celular e o software que você vai precisar para a gravação do áudio. Se você for utilizar o computador, é importante você ter um fone com um microfone e também um software de gravação de áudio. No caso, nós estamos focando aqui no Audacity. Para um programa com entrevistas com convidados, você pode utilizar outros aplicativos como Skype, StreamYard ou o Zoom mesmo. Enfim, existem vários tipos de aplicativos e de meios pelos quais você pode gravar em conjunto. Aqui estão alguns exemplos de aplicativos que você pode utilizar para gravar e também para editar o seu podcast. O mais utilizado e gratuito é o Audacity. Existe também o Camtasia, existe o Vocano, o Podbean, o Voki for Education, Spreaker, Mixcraft, ou seja, existe uma infinidade de aplicativos que você pode utilizar para gravar e editar também os seus podcasts. Bem, agora vamos ver como podemos estruturar um podcast. Primeiro, é necessário criar um nome. Ele precisa ser algo bem pensado. Precisa de alguma forma estar relacionada com o seu propósito, com o seu tópico. Você pode pensar em um nome realmente inteligente para o seu podcast. Lembre-se que as pessoas precisam encontrá-lo quando estão pesquisando informações sobre seu tópico. Só evite um nome muito longo. Outra coisa importante seria a arte. Fazer a capa do seu podcast precisa ser algo muito bem pensado também. A imagem precisa transmitir um pouco da essência do seu show. Assim como na vida real, a primeira impressão é muito relevante. E uma boa arte de capa, que seja bem atraente, que realmente se destaque, é realmente importante. O próprio Canva, que é um site que oferece imagens e modelos, há imagens muito boas e gratuitas. Outra questão seria a música, aquela vinheta. Você pode adicionar uma música de tema no início, no final, que vai dar a identidade do seu podcast. É algo interessante, cria nos ouvintes uma lembrança com relação a você. É como se fosse uma representação da sua marca. É como uma música do Jornal Nacional ou de abertura da sua série favorita. Então, são introduções que causam um impacto positivo na audiência. Pode ser algo entre 5 e 20 segundos no máximo. E algumas opções você encontra na internet, num site chamado Jamendo, é gratuito com opção de compra única, ou o Audioblocks também, ele tem opção de assinatura mensal, enfim, você pode pesquisar
alguns lugares que você pode tirar essas músicas. A duração, em relação à duração, depende do seu conteúdo, ou seja, pense primeiro no conteúdo, depois na duração. Existe podcast com 30 minutos, 1h30, depende. Mas entre 25 a 50 minutos parece estar dentro do ponto ideal para uma duração por episódio. Você precisa definir também o seu formato, o tipo do seu podcast. Por exemplo, existem várias opções. A opção solo, onde você grava sozinho, é um pouco mais fácil porque depende só de você. Facilita o planejamento, a entrega, mas é necessário alguma prática para torná-lo interessante e atraente. Você pode fazer em dupla, você e um parceiro, pode ser realmente envolvente, mais descontraído, com brincadeiras, um bom entrosamento entre os apresentadores. Você pode fazer em forma de entrevista, no caso, você entrevista um convidado a cada semana, por exemplo, né, criando um conteúdo também interativo e precisa ter bastante preparação para isso. É bastante desafiador. E tem o formato mesa redonda também, um anfitrião regular e um número de convidados conversando sobre um tópico específico, tá? E tem o documentário, um formato também onde um narrador discorre uma série de entrevistas e clipes. Então, é necessário você definir ou permear, né, passear por alguns desses tipos para trazer sempre inovações. Aí é com você. Outro ponto importante é a frequência. Com qual frequência você vai gravar e disponibilizar os seus podcasts? Então, depende exatamente da sua disponibilidade, daquela que você acha que vai conseguir fazer e seguir regularmente. Então, você pode fazer semanal ou quinzenal, um a cada mês, né? Agora, tem pessoas que fazem por temporadas. Então, significa você monta um plano de 5, 10, às vezes 15 episódios para começar, e aí faz por temporada. Agora, é importante também você ter roteiro, né? Alguma coisa para você seguir a sua linha de raciocínio. Então, você precisa ser autêntico, como uma conversa natural. Essa é a melhor parte, você ser você mesmo. Se livre de um programa 100% roteirizado, porque aí fica chato. Então, é importante você ser bem informal, de repente, conversando, sendo criativo, né? Tendo um script, lógico, mas tendo a sua identidade, a sua autenticidade. Ok, professora Tati, já fiz toda essa primeira parte, agora eu preciso saber como é que eu vou postar isso, como é que isso vai chegar ao meu aluno. Então, é uma questão de hospedagem. É claro que você pode trabalhar informalmente, gravar um áudio e enviar para os estudantes, você pode simplesmente enviar os seus áudios, né? Mas você pode tornar isso mais sério, colocando em um site, numa plataforma. Então, eu preciso de um site para o meu podcast? Opção 1, sim, você pode construir em terra alugada, vamos dizer assim. Significa utilizar um espaço no site do seu serviço de hospedagem de podcasts. Opção 2, você pode construir o seu próprio site. Se você já tem um site, ótimo. Você pode criar um site novo se você não tiver. De qualquer forma, não se preocupe, é fácil. A melhor coisa é que este site pode ser usado como um blog, você pode postar as suas atividades, os seus exercícios, né? E isso pode trazer mais riqueza. Agora, existe também algumas plataformas prontas, né? Como o Spotify, o Podbean, o Megafone, também são hospedeiros, vamos dizer assim, né? Serviço de hospedagem de mídia, que você também pode pesquisar bastante aí, ok?
E a parte mais importante é o retorno que você vai ter depois de todo esse trabalho. Isso tem que ter um objetivo pedagógico. Então, após você produzir o seu material, pense nas atividades com seus alunos. Você pode mandar pelo WhatsApp, você pode fazer um QR Code também, de repente, para colocar no caderno de atividades, mandá-los ler, né? Hoje em dia, os celulares leem todos esses códigos. Enfim, você precisa ter essa devolutiva dos alunos, de que de fato eles ouviram, assimilaram o conteúdo, de alguma forma aprenderam algo novo e ele precisa desenvolver uma atividade. Outra coisa que pode ser feita também é você solicitá-los para que eles façam os podcasts. Então, eles podem se juntar em grupos, trabalhar em equipe ou trabalhar sozinhos, ou você estabelece já os temas, enfim, dá para fazer diversas coisas, diversas atividades com seus alunos em relação aos podcasts. Aqui nós temos um exemplo de atividade que foi disponibilizada pela Nova Escola. Existe uma porção de atividades no site da Nova Escola. Você tem que fazer um cadastro lá e você tem acesso a diversos materiais. Então, aqui tem um exemplo de atividade sobre vacinas. A proposta consiste em convidar os estudantes a gravarem um episódio de podcast em grupos. Então, um grupo vai falar sobre o surgimento das vacinas, como são feitas hoje. Outro grupo vai falar sobre como as vacinas agem no corpo humano. Outro grupo falará sobre a revolta das vacinas de 1904 ou os movimentos anti-vacinas atuais. Outro grupo pode pesquisar para a produção de vacinas contra a Covid, o que já existe, o que está sendo criado, enfim. Então, para cuidar dessa parte técnica, recomenda-se que os estudantes usem gravadores de áudio do próprio celular ou um recurso de WhatsApp, por exemplo, escolham ambientes silenciosos e programas de edição de áudio gratuito, como o Audacity. E assim você pode avaliar o seu aluno. Assim que ele te trouxer esse material, eu tenho certeza que será muito rico. E eles vão adorar, com certeza. Aqui eu quero deixar alguns exemplos para vocês sobre como procurar os podcasts na internet. Estes dois primeiros são exemplos de listas no Spotify. Então, eu coloquei a palavra biologia, por exemplo, para procurar. Ele me deu diversas possibilidades. E cada um que você clica tem diversas temporadas, tá? Depois, ali eu coloquei a palavra ciência. E assim você pode procurar qualquer tipo de conteúdo, ok? Outra dica que eu queria dar é a Brasil Escola. Também eles têm ali diversos tipos de podcasts que são bem pedagógicos, ok? Diversas disciplinas, é só você fazer uma busca mesmo aí na internet que existem diversas possibilidades. Outra opção de aulas é o que a nossa rede municipal tem feito aqui na cidade de Campo Grande. É um aplicativo Rádio TV Reme, por enquanto só está disponível para Androids, que você pode entrar na programação que está sendo passada na TV no momento, que aqui é o canal 4.2, e você pode ouvir os áudios, você pode ouvir as aulas. Então, na programação existe lá as disciplinas, existem todas as informações e você pode pedir para o aluno acessar, por exemplo, esse aplicativo. O site é esse aqui embaixo, rádio e TV reme.websitenoar.net. Chegamos ao final dessa aula. Espero que tenha contribuído aí com seus conhecimentos. Você pode olhar de uma forma diferente agora
para essa ferramenta, né? Os podcasts, eles podem ser utilizados. Espero ter aberto a sua mente para que novas possibilidades de utilização dessas mídias, dessas ferramentas todas que a internet nos proporciona, para que você tenha mais segurança e se arrisque a fazer coisas novas para a educação e para contribuir com o ensino-aprendizagem do teu aluno, ok? Aqui estão todos os nossos contatos, estamos sempre à disposição de vocês. Um grande abraço da professora Tati. Até a próxima!